Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar para você sobre questões relacionadas às suas primeiras audiências como advogado iniciante. Coisas que às vezes a gente deixa passar e não presta atenção. Primeira coisa, você precisa saber o dia da audiência. É óbvio, você precisa saber o dia, o horário e o local em que essa audiência vai acontecer. Isso é um ponto fundamental, você não pode chegar atrasado na audiência. Mas outra coisa que eu vou dizer a você é que você deve assistir, logo nesse início de carreira, às audiências anteriores às suas. Então imagine que a sua audiência vai ser às 4 horas da tarde num determinado dia. Chegue lá mais cedo no fórum, assista umas 2, 3 audiências antes das suas. Se a sua audiência tem uma determinada data, uma outra coisa que eu sugiro a você é que antes dessa data, uns 3, 4, 5 dias antes, você vá até o fórum, se isso for possível a você, e assista também a outras audiências. Tudo isso eu digo para que você saiba quais são as reações que o juiz tem normalmente durante a audiência. Isso é muito importante para que você não seja surpreendido na hora da audiência. Então isso é fundamental, isso é muito importante. É muito importante que você saiba exatamente quais são as reações, como é que o juiz trata a parte, como é que o juiz trata a testemunha, como é que o juiz trata o Ministério Público, como é que o juiz trata os advogados. Em geral, obviamente, presume-se que o juiz vai tratar bem a todas as partes. Mas para que você não fique nervoso e não seja surpreendido de algum modo, é muito importante isso, tá bom? Outra coisa, você precisa saber quem são as suas testemunhas, quem são de fato as testemunhas que vão depor a favor do seu cliente. E aí, uma coisa que é importante é que você esteja preparado para eventualmente alguma das suas testemunhas ser contraditada. O que é a contradita? É a alegação de suspeição ou de impedimento que a parte contrária pode fazer com relação à sua testemunha. E aí você já precisa saber, de imediato, de plano, quais são as respostas que você pode dar. Então imagine que a alegação é de uma amizade. Você vai dizer, olha, excelência, não existe essa amizade que está sendo dita aqui. Olha, a alegação é de algum interesse na causa. Excelência, não há nenhum interesse na causa por isso, por isso, por isso. Então é muito importante que você se prepare para eventuais contraditas que podem ser lançadas. Então é óbvio, você vai perguntar para o seu cliente se aquelas testemunhas que estão sendo arroladas, que vão ser ouvidas durante a audiência, se elas já têm alguma daquelas hipóteses de impedimento e de suspeição. Para quê? Para que se eventualmente isso for suscitado, você saiba já se defender, porque essa defesa é oral. O juiz vai dizer, doutor, o senhor tem um prazo agora de tanto tempo para que o senhor responda à contradita que foi feita pela parte contrária. Então você precisa estar atento a isso e preparado para que eventualmente a sua testemunha não seja negada de ser ouvida pelo juiz por acolhimento de uma contradita feita pela parte contrária. Isso é muito importante. Outra questão importante é que você tem que saber é que eventualmente as suas perguntas podem ser indeferidas na audiência. Se essas perguntas forem indeferidas na audiência, a primeira coisa é que você precisa fazer é justificar ao juiz o motivo pelo qual você está fazendo aquela pergunta. Então você vai dizer, olha, excelência, muito embora o senhor tenha indeferido a minha pergunta, o motivo da pergunta é porque ela visa esclarecer este ponto do processo, que é controvertido. Você pode fazer essa explicação ao juiz e pode ser que o juiz reconsidere o indeferimento daquela pergunta. Mais do que isso, se o juiz eventualmente mantiver o indeferimento da sua pergunta, isso você deve fazer com toda a educação, sem brigar com o juiz, sem nada, dizer, então, excelência, eu vou pedir que o senhor conste em ata essa minha pergunta, porque eu, como defensor dessa parte aqui, da parte autora, da parte ré, seja lá em favor de quem você esteja, eu entendo que essa pergunta é importante, então eu peço que Vossa Excelência conste isso na ata de audiência. E o juiz certamente fará isso constar na ata de audiência. Uma outra coisa que eu quero dizer, e já disse uma parte dela, é sobre a educação que você deve ter na audiência. Você deve ter cortesia, gentileza com todas as partes. Às vezes é comum alguns advogados erroneamente quererem provocar a parte contrária. Isso não tem nada a ver, isso não tem sentido algum. Você não pode, aliás, não pode cair também nas provocações que eventualmente são feitas pela parte contrária ou pelo advogado da parte contrária. Não faça isso, seja correto, seja limpo, seja sem nenhum tipo de mácula no período em que você estiver fazendo as audiências. Então não caia em provocações, não tente dar respostas atravessadas para ninguém. Trate bem todas as pessoas, os servidores, o juiz, o Ministério Público. Isso vai fazer só bem para você, você vai abrir muitas portas para isso. Isso vai abrir muitas portas para você, em verdade. E mais do que isso, eu quero dizer a você o seguinte, se você tiver dúvidas relacionadas à condução da audiência, se você tiver dúvidas relacionadas a outros pontos de processos,
me mande uma mensagem, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu e-mail. Se você quiser, eu mando para você um e-book com outras dicas relacionadas a esse início de carreira da advocacia. Eu vou fazer ainda outros vídeos, mas por hora eu agradeço a sua atenção. Comenta aí, eu não sou youtuber não, mas dá o seu joinha aí, faz o que você achar que é importante, tá bom? Vou deixar o meu e-mail também, se você quiser, pode, se tiver algum tipo de vergonha, pode, ao invés de colocar aqui publicamente, pode mandar para mim no e-mail, que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Um abraço, só me apresentando, eu sou advogado há mais de 10 anos, sou procurador da Fazenda Pública de um município aqui no estado de São Paulo, então eu quero dividir com vocês aí coisas que possivelmente outras pessoas não falaram para vocês, tá bom? Um abraço.